Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde. Estamos iniciando a nossa entrevista do dia. De segunda a sexta-feira, sempre com um convidado do Nova Trento News, trazendo muita informação para você, telespectador. Fique com a gente. A entrevista do dia está no ar. A promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap está de volta. Cada R$50 em cotas vale um cupom para concorrer a uma picape, dezenas de carros, motos, celulares e prêmios em dinheiro. Mas tem mais. Contratou crédito, ganha cupons. Pagou no cartão, ganha cupons. Fez poupança, seguro, investimento, mais cupons. Ou seja, quanto mais você usa o Cicobi, mais chances de ganhar. Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. Agora vamos partir para os sólidos, as comidas, né? Que tipo de comida a gente deve evitar ou consumir agora nessas festas de fim de ano? Eu sempre digo que assim, o evitar não é nem que às vezes a gente precisa evitar, a gente precisa diminuir o consumo, né? Agora, naturalmente, como a gente tinha falado também, a gente entra naquela questão de encerramento de final de ano, de festas, onde tem jantar, tem almoço, tem muita confraternização, né? O que eu sempre digo para os pacientes é, você não precisa deixar de participar ou deixar de comer, mas ao longo do dia, nas outras refeições, então café da manhã, tem um café da manhã com bastante fruta, né? Com café, com pão integral, né? Com ovos, com fontes de proteína. No almoço também, um prato bem recheado de saladas, de legumes, de verduras, né? Uma boa quantidade de proteína, uma quantidade de carboidrato já um pouco menor. No lanche da tarde também, ter presente boas fontes de proteína, de frutas, né? Então, assim, a gente sempre tem que cuidar ao longo do dia, né? Não deixar de comer e também não comer em excesso. Então, se você sabe, por exemplo, que hoje à noite você tem alguma confraternização, ao longo do dia mantenha uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes e proteínas de boa qualidade, né? Um ovo, um iogurte, não precisa deixar de comer, né? O importante é também, quando você sentar para comer à noite, né? Na confraternização, no jantar de Natal, por exemplo, não é sua última refeição da vida. Então, assim, não precisa comer exageradamente, até porque normalmente no outro dia depois você vai passar mal, né? O paciente sempre relata que quando extrapola a noite, no outro dia a digestão fica pesada, né? Sente que o corpo não está correspondendo bem. Então, eu sempre digo, tenta manter o máximo de equilíbrio nas outras refeições e você não precisa se privar de fazer aquela refeição diferenciada da confraternização. Basta você maneirar na quantidade. Falando em quantidade, é comum as pessoas procurarem você em janeiro, por exemplo? Eu aumentei de peso, exagerei nas festas de fim de ano. Isso é comum? Sim, bastante. O pessoal já começa agora em dezembro, ficar preocupado de tipo assim, eu quero uma orientação para justamente cuidar e não extrapolar muito no final de ano. O meu peso não subir muito, né? Para no começo do ano, né, não ter aquela discrepância de peso muito grande entre dezembro e janeiro. Então, sim, a gente tem a procura agora das pessoas que querem cuidar para não extrapolar demais no final do ano, ter uma orientação de quantidade e qualidade da alimentação, mas em janeiro é normal a gente ter a safra daquelas pessoas que querem ajuda para voltar ao peso normal, voltar a se alimentar melhor também. É verdade que o mês de dezembro é o mês onde se faz menos dieta? Olha, bastante, assim, mas eu acho que muito é por conta, assim, dos episódios que a gente tem de confraternização, como eu falei, de reunião de família e tudo mais, né? Claro, tem sempre aquelas pessoas que preferem já chutar o balde, né? Então, assim, como já vai ter muita confraternização, não vou me cuidar em dezembro, em janeiro eu recupero tudo aquilo que eu fiz em dezembro, né? Mas é um mês um pouquinho mais complicado, assim, para as pessoas conseguirem alinhar alimentação, rotina, atividade física, né? Com o trabalho, que normalmente as pessoas que trabalham, né? Dezembro até você pegar as férias, eu sei que é um mês que ele é mais corrido, né? As empresas sempre estão mais sobrecarregadas, então todo mundo trabalha mais, né? Mas é importante
você não deixar a sua saúde e a sua alimentação de lado, porque depois a conta vem também em janeiro. Porque é difícil, né, Emília? Para todos os lugares que se vai em dezembro, se vê comida e bebida. Sim. Qualquer festa que se vai. É difícil realmente controlar isso, né? Sim, é por isso que eu digo, você precisa ter em mente que nada é proibido, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas vêm com aquela mentalidade de que, não, eu já sei que eu não vou poder comer isso, que eu não posso comer aquilo, que eu não posso fazer esse tipo de troca, e às vezes não é que você não pode, tá? A questão é você conseguir maneirar na quantidade. Então, assim, obviamente, um pratão de carne cheio de gordura não é interessante para ninguém na janta de Natal, né? Mas um pedaço, uma porção legal, não tem problema nenhum, tá? O importante é a quantidade, mas para isso também muitas vezes a pessoa ela precisa sentar, respirar fundo, ter calma, tá? Muitas vezes eu vejo que nesse final de ano, né, as pessoas elas despertam uma compulsão alimentar muito grande, tá? E muitas vezes, para a gente conseguir tratar isso, o paciente buscar uma ajuda correta para isso, nem sempre é só com um nutricionista. Às vezes é até mesmo com um psicólogo, tá? Você não ter um correto controle da quantidade, não conseguir se controlar, muitas vezes também é um erro, é alguma coisa que a gente precisa corrigir com a ajuda de outro profissional também, tá? Visando qualidade de vida, assim, tá? Futura e presente. O extremo é ruim. Todos os extremos são ruins. Não comer nada ou comer demais é problema. Sim, a gente sempre tem que ter um meio termo e um equilíbrio, né? O demais sempre vai ser ruim, mas o extremamente pouco também vai ser. Para terminar o nosso programa de hoje, Emília, então, algumas dicas que você diria para as pessoas que nos acompanham. Sim. Primeiro, como eu falei, mantenha as refeições bem estruturadas, então um café da manhã, né, e lanches da tarde com frutas, com boas fontes de proteína. Aproveite e consuma bastante fruta também, né? Agora a gente entra numa safra que para nós que moramos no Brasil, a gente tem frutas maravilhosas e deliciosas, né, presentes no supermercado e justamente acessíveis porque elas estão na safra. Então capriche no consumo de frutas, a hidratação é importante, o consumo de fibra também, então a questão de pães integrais, aveia, ter sempre uma fonte de fibra presente na alimentação. E outra coisa também, por isso que é muito importante a gente deixar uma dica agora para final de ano, é a questão de cuidar com a higienização da comida. Agora a temperatura aumenta, muitas vezes nas frutas, nos legumes, se a gente não lava corretamente os alimentos, a gente pode acabar tendo uma infecção por verminoses e parasitas, que é muito comum também, aumenta muito o número de procura de ajuda nutricional justamente depois dessas infecções agora no verão. Então lave bem os alimentos, armazene eles corretamente na geladeira para não ter nenhum perigo de você ter alguma verminose, uma parasitose agora no final de ano também, que é uma condição bem complicada e que é muito comum agora no verão por conta da alta temperatura que a gente acaba tendo. Obrigada pela sua companhia. A entrevista do dia fica por aqui. Curta e compartilhe. E logo mais à noite, ao vivo, Hércules Marcos traz para você o Boa Noite Nova Trento. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.